Olá, eu sou o professor Sandro Guerra e hoje a gente vai falar sobre happening. Happening. O que será happening? Vamos ver o conceito? Vamos ver a definição? Happening. Segundo a SP, Escola de Teatro, esse nome para essa expressão artística foi usado a primeira vez no final da década de 1950 pelo artista norte-americano Alan Kaprov, para se referir à combinação entre as artes visuais, o teatro, sem texto e representação. Diferentemente da performance, o happening envolve a participação do público direta ou indiretamente, sem que haja a separação entre a ação e os espectadores, com a intenção de fazer pensar, escandalizar ou chocar, quase sempre como crítica social. Então o happening, ele se vale do teatro, né? Imagine o seguinte, é um teatro que acontece simplesmente. Você está, de repente, no terminal da integração, esperando seu ônibus, ok? Ou na estação do metrô. Você está na estação do metrô, Prazeres. Aí está lá, aí de repente, está lá esperando o metrô, né? Rapaz, cadê esse metrô que não chega? Aí chega uma galera e começa a fazer uma cena louca assim, e você, o que está acontecendo? E depois eles vão embora. Só que essa cena, ela mexe com o público, ela meio que puxa o público para dentro da cena. Assim, o público acaba participando, direto ou indiretamente. Pode ser que não todo o público, mas assim, parte do público vai se envolver. Isso é um happening, ok? E aí nós temos pessoas muito importantes para essa área, e assim, são muitas pessoas. Mas aí a gente vai citar 3 aqui, ok? Que é o John Cage, o Jackson Pollock e o Robert Rauschenberg. Então vamos ver quem são essas pessoas. O John Cage, ele nasceu em 1912 em Los Angeles e morreu em 1992 em Nova York, nos Estados Unidos da América. E ele era músico, ele era professor de música, catedrático, ele era um pesquisador da música. Ele é considerado, inclusive, o pai do indeterminismo. E o que é esse indeterminismo? Ele fazia pesquisas com música ligada à dança, isso para a gente contextualizar, para a gente entender, sem ir para conceito. Ele fazia pesquisas com a música, e aí ele se uniu a um coreógrafo famosíssimo da época, Merce Cunningham, que é um coreógrafo badaladíssimo nos anos 50 e 60. E aí eles, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho junto? Eu faço a música, você faz a coreografia. Aí o cara, tá, vamos lá. Só que tem um detalhe, você não vai saber o que é que eu estou fazendo e eu não vou saber o que é que você está fazendo. E a gente vai juntar na hora e ver o que é que dá. Aí você pensa, oxente, e pode? Porque coreografia não é para marcar os movimentos lá da dança, tudo certinho? Como é que vai fazer sem saber que música é essa? Mas foi exatamente o que eles fizeram. Eles trabalhavam com compasso em música. O coreógrafo tinha uma escala de compassos, logicamente, porque também não é uma doideira, né? E aí ele criou em cima dessa escala de compassos, mas ele não sabia que música era essa que estava sendo feita. E quando estava a peça composta, eles se juntaram para ensaiar. E nasceu o espetáculo deles. Ok? O Jackson Pollock. Jackson Pollock, ele também é de 1912, mas ele morreu em 1956. Ele nasceu no Texas, Washington, e morreu em Nova York. O Pollock, ele teve uma vida meio complicada, porque ele tinha uma relação muito difícil com o álcool. Ele bebia muito. Ele teve muitos problemas com o álcool. Tanto que ele morreu aos 44 anos num acidente de carro, um acidente automobilístico. Ele estava dirigindo o carro bêbado.
não se mistura álcool com direção. A gente já sabe disso, né? E vocês são do 9º ano, vocês nem carro têm ainda. Mas quando tiverem, não misturem carro com direção, viu? Tome vergonha na cara. Isso é muito feio. E aí, ele morreu. E o Pollock, ele é um artista importantíssimo para a arte contemporânea. Porque a arte contemporânea ela vai se contrapor à arte modernista, que é uma arte que ainda está muito ligada àquela ciência cartesiana, sabe? Onde tudo tem o seu lugar certinho. Ele usava, por exemplo, a técnica do gotejamento. Ele pintava como vocês estão vendo aí na tela. A tela não estava no cavalete, ela estava no chão, e ele andava por cima da tela. Ele gotejava a tinta ali e ia criando as formas dele. E essa técnica do gotejamento, ela está associada a um movimento chamado Action Paint, ou seja, pintura em ação, que é bem próprio desse momento aí, ok? Robert Rauschenberg é outra figura importantíssima. Ele é de 1925, no Texas, e morreu na Flórida em 2008. O Rauschenberg, vejam o trabalho tipo de trabalho que ele fazia. Isso é um quadro, isso é uma pintura. Só que aí também tem a presença da colagem. Até aí, nada de novo. A colagem, ela já é usada, que a gente chama de assemblage, ela já é usada lá no início do século XX pelos dadaístas. Eles já faziam isso. Mas aí, a arte pós-moderna, a arte contemporânea, ela resgata isso. E você tem uma tela como essa, que não é uma tela clássica, quadrada, ou retangular, ou redonda. Não, vejam o formato dessa tela. E dentro disso aí tem um mundo de informações que ele está trabalhando. Porque não esqueçam nunca disso, gente. Nunca esqueçam disso. A arte foi, é e sempre será um produto do seu tempo. A arte produzida pelo artista, ela sofre influências econômicas, políticas, sociais, religiosas do seu tempo. Não tem para onde correr. Ok? E aí, vindo para o Brasil, a gente tem essa criatura maravilhosa que é o Flávio de Carvalho. Ele nasceu em 1889 no Rio e morreu em 1973. Bom, ele foi estudar na Europa e quando ele voltou da Europa já tinha inclusive acontecido a Semana de Arte Moderna de 1922. E o Flávio, ele é engenheiro, arquiteto, dramaturgo, pintor, performer. O cara é a bala que matou Kennedy. Assim, ele é incrível. E aí, em 1956, ele fez uma performance nas ruas de São Paulo, que foi essa aqui. O New Look, o novo visual. Aí percebam, em 1956, ele sai às ruas de saia, com uma blusa transparente, inclusive, e alpercatas. E vejam que em volta dele, como é que os homens se vestiam naquela época. Os homens se vestiam nos anos 50 assim, de terno e gravata. Aí você ter 2 metros de homem no meio da rua, vestido assim, causava um bafafá, né? Outra vez ele fez um outro experimento, que foi o seguinte, ele quase apanha desse experimento, viu? Ele só não apanhou porque ele estava protegido pela polícia. Ele atravessou uma procissão católica, a procissão vinha, né? E ele atravessou ela no meio, em sentido contrário. E isso incomodou profundamente as pessoas, os fiéis que estavam naquela procissão. Ele quase era linchado, só não foi porque a polícia não deixou. Mas ele queria, com esse happening, com essa performance, ele queria exatamente experimentar essa sensação, né, de ir na contracorrente. Era a provocação que ele estava fazendo. Wesley Duke Lee, São Paulo, 1931 e São Paulo, 2010. Wesley Duke Lee também é incrível, assim. Esse trabalho dele aí é de 1972. Hoje é sempre ontem. Esse trabalho tem pintura e tem colagem também.
E aí a gente vê a bandeira do Brasil ali, a gente vê essa inscrição, hoje é sempre ontem, e a gente fica pensando, né? Como assim hoje é sempre ontem? A gente não pode esquecer que 1972 e 1973 são os anos de chumbo da ditadura militar no Brasil. E quando o artista faz essa provocação, ele está dizendo que hoje é igual ao que aconteceu ontem. Hoje é sempre ontem, não tem mudança, não tem diferença. E se a gente for para a filosofia ampla, geral, a gente vai pensar, hoje é sempre ontem, porque amanhã, hoje, é ontem. Tem essa pegada filosófica. A grande diferença aí é que tem o símbolo nacional da bandeira do Brasil. E aí a gente percebe que tem uma relação direta, uma crítica ao regime político. Ok? Ana Maria Maiolino, ela é italiana, de 1942 e continua viva. Ana Maria Maiolino, ela tem esse trabalho aqui, ó, que é bem bacana. Vejam, percebam. Esse trabalho foi exposto, foi numa exposição em Nova York. Você tem aí uma cama de casal, arrumada, né, como se as pessoas fossem se deitar para dormir. Mas ela está coberta por ovos. E aí você pensa, o que tem a ver uma cama de casal cheia de ovo em cima? E aí você fica pensando, sabe aquela expressão pisar em ovos? Que tem a ver com, você tem que ter muito cuidado, né? Você tem que ter... E a cama de casal, ela representa, é um símbolo de relação, relação íntima, relação afetiva, história de vida. Quem divide uma cama, divide uma história de vida, na verdade. E é como se esses ovos, eles representassem minas que podem explodir a qualquer momento. Vejam que delicadeza, vejam que tipo de reflexão ela causa. Com uma coisa aparentemente louca, né? Mas que tem todo um fundamento. Nessa outra obra aqui, ela coloca essa mulher como se estivesse embalsamada, né? E aquela cadeira é para o espectador na galeria sentar e contemplar a figura dessa mulher. Nesse ambiente branco, inclusive. Tudo aí é pensado. Essa luz que entra por aquela janela atrás da pessoa, tudo aí é pensado. Tudo aí tem um porquê. Então, essa imobilidade do corpo, esse corpo preso, esse corpo que não pode se soltar, esse corpo amarrado e que está sendo contemplado. Ok? Então, gente, dito isto, a gente vê agora alguns exemplos de happening. Por exemplo, esse foi no Parque das Artes, em São Paulo, em 2015, e colocou-se vários bambolês ali, ok? E os artistas, né, começaram a brincar com os bambolês e daqui a pouco o público começou a brincar com os bambolês. Lembra que o público acaba entrando na brincadeira, acaba entrando no jogo. Essa é uma proposta do happening. Aqui você tem essa bicicleta carregada pelo povo, no meio de uma multidão. E é engraçado porque, de repente, o povo da multidão começa a querer carregar a bicicleta também. Começa a querer entrar no jogo, começa a se sentir à vontade para entrar no jogo. Aqui, a questão da cor, né? Porque nós temos 4 raças, o branco, o negro, o vermelho e o amarelo. O vermelho e o amarelo são o índio e o asiático. E aqui a gente tem gente azul, azul claro, azul escura, rosa, preto, branco, enfim. Mas são todos ali numa mesma posição, numa mesma condição de igualdade. Então, é um happening que busca discutir essa questão da relação entre as cores e entre as raças. Assim como esse, que é na cidade de Munique, se não me engano, esse happening, que trouxe essas pessoas também pintadas nessa cor. É muita gente, aí é só um recortezinho. Esse happening, ele é imenso, é gente, é uma multidão assim, que vocês não têm noção da quantidade de gente que tem aí. E aqui, né, também na Alemanha, né, um happening que fala sobre a relação com o espaço público, a rua, o trânsito, a faixa de pedestres, né? Quem tem prioridade na rua é o carro, é o transeunte, enfim, provoca essa discussão. Ok? Então, agora, dito isto, gente, a gente vê essa última imagem,
que é, esse happening foi feito em várias cidades do mundo ao mesmo tempo. Assim, essa placa foi colocada em Nova York, foi colocada em Londres, foi colocada em Paris, foi colocada na Alemanha, e esta foto aí é em Recife. Ela foi colocada em Recife também, que é a Rua Marielle Franco, né, em homenagem à vereadora carioca Marielle Franco, que foi assassinada e que era uma pessoa tão importante para o cenário político brasileiro. Ok? Então, queridos, o que é que tio Sandro quer de vocês? 3 provocações. Primeiro, como você poderia fazer um happening? Não é para ir fazer happening não, hein, galera? Que a gente está em isolamento social. Não é para sair de casa, não. Isso aqui é teórico, é para a gente pensar. Como você poderia fazer o seu happening? Como ele seria? Onde você o faria? Ah, eu vou fazer meu happening lá no Monte dos Guararapes. Ah, não, eu vou fazer meu happening ali no Bar do Beto, ali em Candeias. Ah, não, eu vou fazer meu happening, sei lá, na Estação Prazeres. Enfim. E por que você faria seu happening? Qual seria seu objetivo? Ok? Então, a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, pessoal, se cuidem.